E na nossa live de hoje chegou a hora do novamente, aquele momento em que a gente se debruça, como eu gosto de dizer, em cima do texto e de forma reverente aprendemos um pouquinho mais sobre as palavras que Deus tem pra gente, sobre a caminhada da vida cristã. Aqui a gente fala sobre uma série de coisas, já abordamos diversas situações aqui, já estudamos livros bíblicos inteiros aqui e nesse momento estamos aprendendo um pouco mais juntos aqui sobre alguns aspectos da vida. E eu chamei essa série de A Vida que Segue. Estamos falando sobre culpa, conforme está na tua tela aí, culpados. A culpa, como administrar isso, como entender a culpa e tudo mais. Então, deixa eu puxar minhas anotações aqui para não me perder e termos uma conversa produtiva. Nós começamos esse papo aprendendo que culpa é alguma coisa que é fruto do rompimento de regras estabelecidas ou por mim mesmo, ou pela sociedade em que eu vivo, ou por uma sociedade menor, tipo assim, o ambiente familiar, ou a lei, né, que determina algumas coisas. Quando a gente rompe uma dessas regras, a gente se torna culpado. Mas falamos também sobre algo que nos persegue muito, que é o sentimento de culpa. Aprendemos que somos culpados diante de Deus e redimidos pela sua graça e misericórdia. E dentro do aspecto do sentimento de culpa, nós fomos aprender um pouco mais sobre isso com a história de Davi. Vamos nos lembrar que Davi peca lá em 2 Samuel 12. Aliás, Davi, pecador, como todos nós, mas o pecado de Davi é relatado no texto bíblico, no Antigo Testamento, uma história veterotestamentária, como nós gostamos de dizer, que tem como finalidade, com certeza, nos ensinar alguma coisa. E é o que a gente tem feito aqui, temos tentado aprender o que Davi fez depois de perceber a bobagem de ter trazido para sua cama Batseba, de ter feito de alguma forma, participado ou determinado o assassinato de Urias. Foi basicamente isso que Davi fez, uma lambança, como a gente costuma dizer, né? Davi realmente trocou os pés pelas mãos e pecou, e isso desagradou a Deus. Deus manda o profeta Natã falar com ele, e quando o profeta Natã fala, melhor dizendo, Davi se desmonta. Ele escreve o Salmo 51, depois você leia aí, nós lemos esse salmo nas outras lives, leia aí depois, você vai perceber um coração quebrantado. O quebrantamento de Davi foi explícito e foi profundo. Então dá pra gente aprender, porque vira e mexe é o que acontece com a gente. Sim, nós somos pecadores e pecamos constantemente. Estamos nessa situação, lembrando que pecado não é só o que fazemos, mas o que fazemos é resultado do que somos. Nós somos pecadores. Mas às vezes a gente comete aqueles pecados mais pesados, né? Digamos assim. E esses se comparam ao pecado de Davi. Como é que a gente administra isso? Ontem falamos um pouco aqui sobre o fato de, para nos livrarmos da culpa, o melhor caminho é tentar errar o mínimo possível. Porque a culpa alcança o sentimento de culpa alcança aquele que é culpado. Às vezes, nem sendo culpado, o sentimento de culpa já nos alcança, né? Mas quando somos culpados deliberadamente, voluntariamente, a coisa fica muito mais complicada. Então, já entendemos aqui que é importante termos cuidado com o pecado voluntário, aquele que a gente deseja, aquele que a gente planeja, como foi o caso de Davi, não é? Também entendemos que após o entendimento do pecado, que a gente precisa ser rápido no arrependimento e na confissão. Davi é prático, rápido, realmente errei, o que é que eu tenho que fazer para resolver essa questão? A gente entra aqui na sequência, entendendo que algumas coisas que Davi fez servem muito bem para o nosso entendimento também. Deixa eu colocar na tela aqui esses textos para nós pensarmos juntos. E o texto que eu quero ressaltar é 2 Samuel 12:16, que diz assim: Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança.
jejuou, passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Bem, Davi tem uma relação ilícita diante de Deus com Batseba e dessa relação nasce uma criança. Só que a consequência do pecado de Davi é que a criança fica doente. Uma coisa que nós não podemos nunca deixar de lembrar é que os nossos atos têm consequências. Deus nos perdoa, mas aquilo que nós semeamos nesse mundo, frequentemente nós colhemos. Isso não tem nada a ver com o perdão de Deus ou não. Essas são as ordens relativas à naturalidade do mundo em que nós vivemos. Eventualmente, Deus interfere até nisso e, com a sua graça e misericórdia, nos poupa das consequências. Mas, frequentemente, o perdão de Deus não está atrelado a não colhermos o que plantamos. Aqui é o caso. A criança fica doente. E Davi, ele faz todo o possível para remediar o erro. Esse é o tema que segue aqui a nossa conversa. Ele erra, reconhece o seu erro, rapidamente toma uma posição de arrependimento e ele faz tudo o que ele pode para remediar o erro. É clara essa situação aqui. Urias estava morto. Davi não podia chamar Urias para pedir perdão, não dá para fazer isso. A criança estava doente, então o que Davi faz? Coloca com certeza à disposição daquela criança todo o know-how dos seus homens ligados a seus médicos, o pessoal que cuidava da saúde do rei. Com certeza todos eles vão cuidar daquela criança e, além disso, ele ora e jejua. Ele faz o melhor que ele pode para acertar o erro que ele cometeu. Além disso, ele chama Batseba para se casar com ele. Então Davi procura remediar a grande bobagem que fez. Diante do entendimento de que errou, diante do sentimento de culpa, ele não fica inerte, ele se movimenta. Eu acho isso um aprendizado relevante para a gente. A culpa nos acusa por nosso erro, então nós devemos, portanto, tentar resolver da forma mais rápida possível aquele erro que cometemos. Ou seja, é preciso tentar ao máximo resolver as nossas questões. Sentir-se culpado e não fazer nada beira a estupidez. A culpa pode ser um bom instrumento para que eu me movimente e resolva aquilo que gerou a culpa que eu sinto. É claro que, eventualmente, nós não teremos como fazer isso. Eventualmente, a questão da culpa nos leva a tentar resolver coisas que estão fora do nosso alcance. Mas é preciso tentar. De repente você teve uma crise com alguém e você ofendeu aquela pessoa, vou usar um exemplo aleatório aqui, e você se sente culpado por isso, então você se dirige à pessoa e pede perdão a ela e tenta uma reconciliação que pode não acontecer. Sim, porque aí nós temos um outro que está presente na história e dependemos do outro, ok? Mas já diz um ditado bobo por aí que ema, 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 cada um com o seu problema. Eu farei a minha parte, irei até o outro e tentarei uma reconciliação e um ajuste de contas. A minha culpa é que ela seja instrumento para isso. Se o outro disser sim, que bom. Se o outro disser não, ok, fiz o que tinha que fazer. Por isso nós devemos sempre estar dispostos ao perdão. Sempre. Se ofendi, se traí, se pequei, se maltratei, se fui injusto, eu corro para reparar isso. É o esforço que nos fica claro que Davi faz. Quando a salvação chega à nossa casa, quando a gente é nova criação, a gente precisa tentar resolver as coisas e nos reconciliarmos com quem nós prejudicamos. Isso é uma característica de alguém convertido. Um coração convertido
ele busca solucionar as relações. Porque, lembre-se, evangelho é caracterizado por conserto de relações. Jesus nos reconcilia com Deus, conserto de relações. E ele nos diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Portanto, a culpa que carregamos pode ser benéfica quando ela é utilizada como esse instrumento que nos empurra ao próximo. Eu lembrei aqui da história de Zaqueu, lembra? Lá em Lucas 19:8 diz assim o texto: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa. Essa história é relevante na nossa conversa porque Jesus visita Zaqueu e não cobra nada de Zaqueu. Jesus convive com ele e Zaqueu é impactado, tocado pela presença de Jesus, pela conversa que eles têm. O texto não nos mostra isso, mas assim que Zaqueu entende quem Jesus é, há nele arrependimento pelas suas ofensas, pelo roubo que ele praticou contra as pessoas, pelas pessoas que ele extorquiu. Então, imediatamente ele muda de postura e vai em direção ao outro. E aquele sentimento de culpa que está nele o impulsiona a consertar as coisas. Isso é marca do Evangelho. Isso é marca da presença de Jesus na vida da gente. A gente quer se resolver com os outros. A gente quer se livrar daquilo que nos traz culpa. A gente quer se reconciliar com Deus. Às vezes o pecado que nós praticamos é contra Deus. Sim, sempre que eu peco contra o outro, eu peco contra Deus, mas tem aqueles pecados relativos à nossa própria pessoalidade, individualidade, coisas que nós fazemos contra nós mesmos ou para satisfazer os nossos próprios desejos e loucuras. Esse pecado que é contra Deus e contra mim, por ser contra mim é contra Deus, gera culpa também em nós. E se ele gera culpa, que seja essa culpa instrumento para que a gente se jogue de joelhos no chão e busque reconciliação com Deus e resolver o problema o mais rápido possível. Mas vamos lá. Uma última coisa para a gente falar sobre isso é que Davi, depois de fazer tudo o que é possível, ele deixa de ser o seu próprio acusador. Coisa que é muito frequente entre nós. Vamos lá? Segundo Samuel 12:19 diz assim: A criança morreu? Perguntou quem? Davi. Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Davi respondeu: Enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava: quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. O que me chama a atenção é a praticidade de Davi. Ele peca, ele é repreendido por Natã, ele percebe a bobagem que fez. É óbvio que a culpa vem sobre ele, como eu disse, ele explana isso no Salmo do 51, e ele faz tudo o que pode para resolver o problema, mas diante do finalmente da história, que é a morte da criança, Davi é prático em dizer: ok, acabou. Ele não assume uma culpa extensiva. Ele já havia pedido perdão, ele já havia chorado pela criança, ele já havia feito tudo o que havia para se fazer, e ele não se permite se tornar o seu próprio acusador. E ele praticamente, depois de ser informado da morte da criança, vai, toma banho, come, vai até
o templo, faz uma oferenda a Deus, que era a prática daquela época de cultuar a Deus, e segue a vida. E isso, inclusive, espanta as pessoas. Eu acho isso muito relevante. Olha lá, Davi se levanta do chão, se lava, se perfuma, troca de roupa, vai ao santuário, adora a Deus. Está no versículo 20. Ele interrompe o processo de sentimento de culpa e volta a viver. É claro, isso pode ser mais fácil para uns do que para outros. Mas uma vez que eu fiz tudo o que eu podia fazer, a gente precisa voltar a viver. Olha o que Davi diz lá no versículo 22. Enquanto a criança estava viva, eu fiz tudo o que eu podia, eu jejuei por ela, eu chorei. Quem sabe Deus terá misericórdia e compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Acabou. Encerrou o ciclo. Então, muitas vezes um fenômeno acontece com aquele que acolhe em demasia o sentimento de culpa. Ele mesmo se torna o seu maior acusador. Estou falando de nós, né? Acolhemos uma culpa que ninguém mais coloca sobre a gente. Aliás, existem alguns acusadores de plantão, né? A religião gosta de acusar, não é? A sociedade em que a gente está gosta de nos acusar. Mas Deus é Deus de perdão. Eu não tenho dúvida disso. Ele é o perdoador. Podemos viver as consequências do que fizemos, mas nunca podemos esquecer do perdão de Deus que nos alcança. E essa situação em que nós abraçamos a acusação que já não existe mais sobre nós, causa um mal profundo. Acusação, às vezes até uma interrupção da vida. Vícios, doenças, dor. Tem gente que, por não saber lidar com isso, tira a própria vida. Esse mal é muito sério. Então nós precisamos contar com a graça de Deus e com o seu amor que nos alcança para que esse sentimento de culpa seja adequado. E aqui vai um complemento ao vídeo que vimos hoje sobre depressão. Caso você não consiga administrar a culpa, o sentimento de culpa por conta dos seus erros, peça ajuda. Procure alguém. A confissão é um instrumento de libertação incrível. Confesse o teu pecado, não é isso que o texto bíblico nos diz? Confessem os teus pecados uns aos outros. Essa terapia da confissão é uma coisa libertadora, irmão. A gente às vezes quer posar de bambambam, quer posar de gente muito autossuficiente, que não peca, que não erra. Isso é religião que produz em nós, né? E aí quando pecamos e erramos, isso acontece porque é a realidade que nos cerca como pecadores, que nos atinge como pecadores que somos, a gente não sabe, porque tem que manter um papel de santarrão. O que é que vão dizer se eu disser que pequei? Ué, se você vive num ambiente assim, esse não é um ambiente bom. Porque é um ambiente que não proporciona transformação, cura, libertação. Minha oração é que a Casa da Rocha Guarulhos seja um ambiente propício para isso. Porque lá o pastor peca. Lá os músicos que tocam pecam. A igreja é feita de gente pecadora, mas que se refugia na graça de Deus, que tenta ao máximo se parecer com Jesus, mas quando cai, porque todos nós caímos, nós nos abraçamos e nos acolhemos no nosso erro. Por isso, um ambiente favorável à confissão, à abertura de coração, à transparência é favorável para que esses sentimentos todos saiam de nós. Nesse caso, eu lembro do Celebrando a Recuperação, um espaço pronto para isso, muito especial e que eu realmente admiro demais. E lembro aqui, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Aí, está o texto que eu me lembrei, é que eu sou péssimo de endereço de texto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus nos perdoa. Perdoe-se.
perdoe-se você também. Você fez tudo o que podia fazer, então chegou a hora de receber perdão e caminhar para frente. Em nome de Jesus, irmão. Que Deus nos abençoe, que essa tenha sido uma boa conversa para nós e segue a vida aqui no Cotidianamente. Vamos lá!